São demais. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês agem quando um problema chega na vida de vocês? Uma notícia ruim, uma realidade, uma circunstância ruim se instala na sua vida. Isso acontece com todos. Quando isso acontece na sua vida, como você reage? Muitas são as formas de reagir a um problema, mas pelo menos duas opções básicas, ou nós podemos pensar aqui em pelo menos duas opções. Primeira, você pode ficar parado, paralisar, se paralisar, ficar com medo, ficar sem reação nenhuma e deixar com que o problema te leve, afundar cada vez mais. Infelizmente isso acontece com muitas pessoas. Não conseguem reagir, não conseguem se mover, não conseguem ter ideias, não conseguem se movimentar. Ou você pode ir para um sentido totalmente contrário. Você pode decidir enfrentar, lutar, vencer o problema. Você pode decidir a não deixar com que o problema paralise você. Você pode decidir a agir. Não, recebi essa notícia, recebi essa notícia ruim chegou na minha vida, bateu a porta, então eu decido agir. Isso pode acontecer com você facilmente. Você pode falar assim: pastor, isso mesmo, comigo é assim, chegou o problema, eu tento resolver. Ou, pastor, eu não sou assim não, mas eu quero ser assim. Em nome de Jesus, uma pessoa que identifica os problemas e age buscando a solução. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E quando o problema é na vida do outro? E quando você identifica que o seu amigo, seu cônjuge, seu familiar, seu parente, seu colega de trabalho, talvez um desconhecido, vizinho do prédio, quando alguém que vive perto de você, que convive com você, apresenta um problema, qual é a sua reação? É fato que uma convivência saudável, em uma convivência saudável, ajudar um ao outro faz parte do jogo. A gente conhece pessoas, a gente convive com pessoas, e quando a gente identifica um problema, uma falta, uma necessidade na vida de alguém, a gente precisa agir. Faz parte da política da boa vizinhança. E não é assim que acontecia lá, quando você morava naquele local ali que às 4, 5 da tarde, talvez às 18 horas, aí você botava aquela tua cadeirinha de praia na calçada para conversar com o vizinho do lado? Você já fez isso? Levanta a mão aí. Você já foi pobre, hein? Eu passo assim, calçada da rua, só estou vendo o movimento. Estou vendo os carros passarem, as pessoas. Que aqui você mora hoje na Zona Sul, você mora hoje no condomínio, quase ninguém se conhece. Mas aí o vizinho batia na tua porta: ei, vizinho, acabou o açúcar aqui em casa, rapaz, estou fazendo uma limonada, acabou o açúcar, tem como me emprestar? Aí você emprestava. Vizinho, faltou luz aqui, e aí acabou queimando a minha geladeira, tem como você guardar aqui minhas carnes, os frios aqui, senão vai estragar. Ô vizinho, você não sabe, eu vou sair, aí não tem com quem deixar o cachorro, você pode olhar para mim? Isso não acontecia? Ajuda, companheirismo, solidariedade. A gente, quando convive com pessoas, a gente percebe, a gente consegue identificar quando as pessoas estão com problemas. A gente facilmente, em todos os momentos, nós percebemos que pessoas ao nosso redor, elas têm necessidades a serem supridas. Isso é normal, isso é natural, quando a gente percebe e a gente faz algo em relação a essa necessidade. Até porque a própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A gente tem uma sensação diferente, A gente sente aquele resultado da realização de algo. Não, eu ajudei. Está aquela senhora ali tentando atravessar um sinal, e aí bem idosa, você não, poxa, dá o braço para ela, atravessa, você sai dali parecendo que você é o super-homem. Salvei mais um. Deixa eu ficar atento. Porque você fez algo de bom para alguém. Por isso, nós não podemos ser negligentes com os problemas que as pessoas estão passando. Ainda mais
quando são problemas que a gente pode ajudar a resolver. Nós não podemos deixar pessoas sofrendo, passando necessidades, sem agirmos para ajudá-las. Eu e você precisamos agir. E esse é o tema da palavra de hoje. Nós precisamos agir. Eu quero conversar com você nesse momento sobre esse tema, sobre essa proposta. Eu e você, nós precisamos agir. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos fazer algo, porque pessoas estão com necessidades. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua palavra, abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Abra a sua Bíblia, ou acompanhe aqui na projeção, segundo Evangelho de Marcos, capítulo 3, vamos ler os primeiros 5 versículos. Marcos 3, versículo 1, diz o seguinte: noutra ocasião, ele, Jesus, entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos corações endurecidos, disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, Jesus entra numa sinagoga, uma igreja da época, igreja dos judeus. E aí ele encontra uma situação, encontra pessoas, e nessa situação ele encontra realidades diferentes. Ele encontra pessoas com realidades ou necessidades diferentes. Ele está ali e ele tem uma característica. Jesus carregou e carrega essa característica. Jesus nunca desperdiçou uma oportunidade de abençoar pessoas. Jesus nunca deixou de tocar na vida das pessoas. Jesus nunca deixou de desperdiçar uma oportunidade de curar alguém, de salvar alguém, de entregar uma palavra de salvação para alguém. É claro, ele já deixou de realizar milagres pela falta de fé das pessoas, mas não porque ele não queria realizar. Jesus sempre quis. Jesus sempre quis abençoar, Jesus sempre quis curar, Jesus sempre quis ajudar as pessoas. E Jesus, na verdade, quando ele estava nesse mundo como homem, carne e osso, ele desenvolveu esse ministério de bênção, de cura. Quando ele vai aos céus, ele deixa essa responsabilidade com a gente. Jesus fala o seguinte: olha, eu estou indo, mas vocês vão continuar o meu ministério. Na verdade, vocês vão fazer coisas ainda maiores. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu, porque vocês vão dar continuidade ao meu ministério. Irmãos, por isso, tem uma pergunta que nós precisamos responder: será que eu e você temos tido pronta resposta às necessidades das pessoas? Será que eu e você temos sido como Jesus? Temos agido para acudir as pessoas, para consolar, para abraçar, para ajudar as pessoas? Nós precisamos agir, nós não podemos ficar parados, porque nós estamos continuando o legado de Jesus, de ajudar pessoas, de abençoar pessoas, de chegar em ambientes e identificar: olha, tem uma pessoa triste, tem uma pessoa com necessidade, tem uma pessoa ali que está com um casamento ruim, tem uma pessoa ali que ela não sabe gerir finanças, está se enrolando toda ali, eu preciso ajudar essa pessoa. Talvez você saiba, talvez você não saiba, você vai abraçar: ó, vamos pedir ajuda juntos, que eu não sei também, e eu identifiquei que você está com o mesmo problema. Imagina uma realidade de comunidade, onde eu chego e falo assim: ó, eu vou ajudar aqui o pastor Wagner. Pastor, vou te ajudar. Aí o pastor Wagner fala assim: beleza, eu vou ajudar o Éder. Aí o Éder ajuda o Rodrigo. O Rodrigo me ajuda. Que sistema legal, não é? A ajuda vai vir. Por quê? Porque eu estou criando uma cultura de ajuda.
Porque eu estou agindo sem esperar nada em troca, porque eu entendi que eu preciso abençoar. Se eu identifiquei uma necessidade, eu preciso agir para que essa necessidade seja suprida. Mas como nós, na verdade, podemos fazer isso na prática? O que de fato Jesus espera da gente? Porque você pode estar falando assim, pastor, mas eu dou uma cesta básica todo mês para uma família. Pastor, eu dou uma oferta para missões. E pastor, uma vez a cada 6 meses, eu vou para um lugar e dou o meu trabalho de graça para algumas pessoas. Isso é bênção. Você tem que fazer isso mesmo. Continue. Mas será que isso é, de fato, tudo o que Deus quer que a gente faça pelas pessoas? Será que isso é, de fato, o que Jesus espera da gente? Da nossa ação em relação às necessidades e problemas das pessoas? Eu quero responder isso para você, eu quero falar sobre isso com você. Como devemos agir segundo a vontade de Deus? Em primeiro lugar, eu e você precisamos agir no principal e real problema. Precisamos agir em relação ao principal e real problema das pessoas. Veja bem esse cenário. Jesus chega nessa sinagoga e no versículo 3 ele diz o seguinte, ele fala assim ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio, ou seja, deu lugar de destaque para o homem. Jesus entrou naquela sinagoga e se deparou com uma realidade caótica. Jesus ali viu um grupo de pessoas dentro de uma igreja, dentro de um local de adoração, de ensino, de melhora, de confronto, de comunhão, de ajuda. Mas ele vê um cenário totalmente destruído, totalmente deturpado. Ele vê, na verdade, ali a religiosidade fria e engessada das pessoas. Ele vê a maldade no coração das pessoas. Porque as pessoas ali, algumas estavam observando Jesus para acusá-lo. Não, vamos ficar de olho aí que ele vai pisar na bola. Ele vai escorregar. A gente vai conseguir pegar esse cara. Pessoas ficam maquinando mal. Ele estava enxergando também a dor daquele homem, o sofrimento dele. Ele estava enxergando suas limitações. Ele percebe um cenário ruim. E aí Jesus começa a agir. Ele faz uma boa leitura da realidade, individualmente de cada pessoa mesmo, foi redundante, né? Individualmente, e ele começa a agir. Ele traz a pessoa para o centro e começa a agir não só para abençoar aquela pessoa, mas para impactar todas as pessoas que estavam naquela situação. E eu te pergunto, eu e você, nós temos a mesma capacidade de Jesus. Não digo com a mesma intensidade, mas a capacidade de observação nós temos também. Claro que Jesus ele vai enxergar coisas que nós não enxergamos. Mas eu e você, através do poder de Jesus, nós conseguimos chegar no ambiente e identificar situações. Você consegue chegar na sua família e identificar que o seu filho anda estranho, que o seu marido já não te responde como antigamente, que a sua mulher não te dá atenção como dava como antes, que lá no seu trabalho o teu chefe já não está mais rindo para você como ria antes, que algum amigo de trabalho está pisando na bola, tem chegado tarde, não está cumprindo com as suas tarefas. Você percebe que o seu colega chega sempre naquele futebol cabisbaixo, antes chegava alegre pra caramba, ele está diferente. Eu e você temos essa capacidade de observar uma realidade e identificar problemas, anomalias, coisas que estão fora do lugar. Opa, tem alguma coisa diferente. Essa pessoa não era assim, a gente não se tratava dessa forma. Você e eu temos essa capacidade. E a outra pergunta que nós temos que responder, e o que nós temos feito em relação a isso? Se nós enxergamos, se nós detectamos, percebemos algumas diferenças, o que nós temos feito? Será que nós estamos chegando em ambientes, percebemos, o fulano de tal mudou, deixa eu dar uns 10 passos para trás, que eu não quero problema para a minha vida não. Meu filho está estranho, mas quer saber? O negócio está tão louco, eu tenho tanto problema, é melhor deixar isso para depois. Olha, estou percebendo que a minha mulher não está como antes, mas assim, se eu falar com ela vai ser uma dor de cabeça. O que nós estamos fazendo diante de problemas que às vezes nem são nossos diretamente? Às vezes nem nos incomodam, não nos chocam assim diretamente no mundo material, mudam a sua vida. É um amigo de trabalho, ele está mal em casa lá, mas aqui a gente está para trabalhar.
Será que eu e você temos negligenciado com esse papel que Jesus nos deu? Será que eu e você temos visto essas diferentes realidades e não temos colocado foco no real problema? Sabe o que acontece? Jesus chegou naquela sinagoga, viu aquela situação, trouxe o homem para o meio, mas o real problema daquela situação não era o homem com a mão atrofiada. Porque pessoas doentes, pessoas que têm problemas físicos, isso aí sempre aconteceu e sempre vai acontecer, infelizmente. Há pessoas que foram curadas por Jesus, como nós cantamos, eu já vi pessoas sendo curadas. Passaram-se 2, 3 anos, ficou doente de novo por outro problema. Isso acontece, é da vida. O real problema não era o homem com a mão atrofiada. O real problema é que naquele lugar, naquela igreja, naquele ambiente, não havia ali um amor transformador de Deus naquele ambiente. Jesus não viu ali um povo somente mau, um povo ali meio negligente, com atitudes de bem para com o próximo, não viu um homem apenas doente, não, ele viu que naquele ambiente faltava o amor de Deus. Irmãos, e esse é de fato o maior e principal problema das pessoas. Esse é o problema, na verdade, da humanidade. Você pode falar assim, não pastor, o problema da humanidade é o pecado. Não, isso já foi resolvido. Jesus morreu na cruz, e Ele ressuscitou, e todos aqueles que creem em Jesus são libertos do pecado. Pastor, mas eu peco ainda. Peca porque você quer pecar. Sabe por quê? Porque Romanos, Paulo fala o seguinte, nós quando aceitamos Jesus, nós somos libertos do pecado. Antes éramos escravos do pecado, agora nos tornamos escravos da justiça. Basta você buscar o Espírito Santo, se fortalecer, obedecer, buscar ajuda, confessar seu pecado, você consegue vencer o seu pecado. Você consegue dizer não. Então o problema da humanidade não está mais no pecado. É claro que o pecado leva a gente a viver coisas horríveis, mas o real problema da humanidade hoje é a falta de Jesus. O real problema do ser humano hoje é a falta de Jesus. Sabe por que talvez o seu casamento está passando por um problema sério? Está faltando Jesus aí. Sabe por que seu filho talvez está indo para um caminho ruim? Está faltando Jesus. Sabe por que o seu amigo de trabalho talvez está aí, está chorando muito, está triste, está cometendo algumas coisas, fazendo algumas coisas erradas, está com falta de Jesus. Sabe por que o seu parente, seu familiar não está bem? Falta de Jesus. Porque quando Jesus chega, as coisas mudam. Até quando a gente tem problema, Ele entrega para a gente uma paz, a paz que excede todo entendimento. Mesmo no problema, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho fé em dias melhores, eu tenho a segurança do Senhor. Estou numa tempestade, mas Ele não vai deixar meu barco afundar, porque eu tenho Jesus. Essa é a solução para a vida. Essa é a solução para todos os problemas. É por causa da falta de Jesus que há maldade, que há violência, que há o abuso, que há roubo, que há divórcio, que há más condutas, que há tristeza, que há falta de esperança, vazio na alma, incerteza, crise existencial, porque falta Jesus. Se você tiver Jesus de fato, uma experiência transformadora com Jesus, entregar a sua vida e começar a seguir Jesus de fato, meu irmão, minha irmã, não tem problema na tua vida que vai tirar a alegria de viver. Você vai chorar. Claro, coisas vão causar dores, perdas, mas a alegria de Deus ninguém tira de você. A esperança de dias melhores, aquela vontade de acordar para um novo dia, para continuar lutando pela vida, isso ninguém tira. O real e grande problema da humanidade é a falta de Jesus. O que nós temos feito sobre isso? Às vezes até a igreja, ela tem ido por caminhos com boas intenções, são caminhos errados no tratamento de problemas de pessoas. Às vezes a gente encontra com pessoas que apresentam muitos problemas, pecados, condutas erradas, aí você fica lutando, não, você tem que deixar de fazer isso, você tem que parar de fazer isso, isso aqui você tem que largar, e tal. Mas às vezes, nós temos que perguntar o seguinte, vem cá, será que essa pessoa tem Jesus de fato? Será que ela primeiramente já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, já entregou a sua vida, Jesus já mora no coração dela? Porque não adianta eu ficar combatendo condutas erradas, pecados, se não tem Jesus, não adianta. Seria a mesma coisa que eu pegar um peixe no mar, coloco ele na areia e falar assim, eu vou ensinar esse peixe a andar, ele não tem perna, vai morrer, eu vou me cansar e vou me frustrar. Isso tem acontecido demais.
A gente tem tentado, tem orado por pessoas, não, ela tem que largar esse vício, tem que largar essa conduta, tem que parar de falar palavrão, tem que parar de mentir. Aí só que a gente não se pergunta assim, será que ela tem Jesus de fato? Porque quem faz a transformação é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem santifica num processo de santificação é o Espírito Santo. Não é a gente. A gente precisa entender, será que essa pessoa tem Jesus? Conta-se uma história que uma pessoa chega no médico para fazer uma consulta e ele fala assim, olha, doutor, eu estou com muita dor no corpo todo dói. E aí o doutor fala assim, olha, mas me mostra aí, onde é que está doendo? Aí ele toca na coxa, está doendo aqui. Ele toca na panturrilha, está doendo aqui também. Ele toca na cabeça, dói aqui também, doutor. E o médico chega mais perto assim, deixa eu ver seu dedo aqui. Ele, rapaz, você está com uma unha encravada aí, um negócio infeccionado, o que está doendo é o teu dedo, rapaz. Onde você toca, você sente dor. Ele estava achando que estava tudo doendo. Mas não. A causa real do problema ele não sabia. Às vezes a gente está assim. Você pode ser uma pessoa assim. Às vezes você está tratando de uma pessoa assim. Tem um montão de coisa que parece que é um problema, mas o real problema é a falta de Jesus. O que está faltando é Jesus. O que está faltando é um encontro verdadeiro com Jesus. É uma transformação com Jesus, através do poder dele. As pessoas dentro ou fora da igreja podem estar sem Jesus, e essa é a razão dos vários problemas. O próprio Jesus, ele diz, olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, quantas vezes você já falou, estou cansado? É claro, cansaço físico, depois de um trabalho, depois de um esporte, isso é normal. Mas quantas vezes você falou assim, olha, eu estou cansado dessa vida. Estou cansado desse casamento. Estou cansado desse filho. Eu estou cansado desse trabalho, desse patrão. Eu estou cansado de acordar cedo. Eu estou cansado dessa vida. Quantas pessoas você conhece que já falou isso? Já falaram isso? Pois é. Oportunidade para você falar o seguinte, aqui. Eu conheço uma pessoa que alivia o teu cansaço, que troca contigo, te dá um fardo levinho e pega todo o peso que você está vivendo. É Jesus. É o problema. O problema da falta de Jesus. Lá em João 16, 8 e 9, a gente lê o seguinte, quando ele vier, Jesus falando sobre o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Você repara aqui que Jesus não fala assim, ó, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer você da mentira. Ele vai convencer você do adultério. Ele vai convencer você da maledicência, da fofoca, da inveja. Não, Jesus não fala isso. Jesus fala assim, ó, ele vai convencer o mundo do pecado. Aí depois ele explica, qual o pecado? Não crer em mim. Ele vai convencer as pessoas, ei, você primeiro precisa crer em Jesus. Começa com a atitude de crer em Jesus. Depois de crer em Jesus, o Espírito Santo começa a te convencer dos outros pecados. É depois de crer. É depois que a pessoa assume, eu quero Jesus, eu entrego minha vida. Aí ele fala assim, ó, realmente agora eu estou percebendo que mentira não faz parte do pacote de santidade, né? Tratar a mulher desse jeito não faz parte. Mentir para o patrão assim, para pegar aquela notinha, dizer que eu gastei R$50 a mais, não faz parte, né? Nota fiscal, vender sem nota fiscal não faz parte, tem que ter nota fiscal. Faz parte. Então eu vou começar a mudar. Mas por quê? Porque Jesus entrou. Só com Jesus, irmãos. Somente com Jesus. Aquele homem que Jesus trouxe para o meio, ele era um homem esquecido. Jesus deu notoriedade a ele. E Jesus curou ali já uma parte da vida dele que era baixa autoestima, que com certeza ele tinha. Porque uma pessoa hoje, no mundo de hoje, já tem alguma dificuldade física, ela luta contra isso. Hoje, ainda mais há 2000 anos atrás, ainda mais numa sociedade que o trabalho, ele era braçal. Uma pessoa que tinha uma deficiência física, ela estava lascada. Dependia de outros. Era esquecido. Era ridicularizado, mas Jesus traz por meio. Mas quando Jesus traz por meio, ele só não está dando notoriedade ao homem, ele está dando notoriedade ao problema geral. Ei, falta amor aqui, falta Deus nesse local. O próprio Deus, por isso que João fala lá em 1 João 4,8, Deus é amor.
Você quer saber um lugar, testificar, ó, Deus está nesse lugar aqui. Primeira evidência, tem amor. Você quer Deus no teu casamento? Verifica se tem amor lá, amor de Deus. Você quer saber se Deus está se manifestando no ambiente? Identifica, tem amor. Até na exortação, puxada de orelha, apertar um parafuso, bom, mas está com amor, porque a presença de Deus está aqui. Deus está nesse local, eu percebo a manifestação de amor. Eu percebo o amor de Deus. E Jesus trouxe para o meio para que todo mundo tivesse esse entendimento. Ei, está faltando amor aqui, está faltando o próprio Deus nesse local. Porque as pessoas precisam crer em Jesus. Irmãos, há milhares de pessoas com suas vidas longe de Jesus, infelizmente. Eu e você precisamos agir. Eu e você não podemos negligenciar isso. Poxa, quanta gente a gente conhece que não conhece Jesus? Quanta gente vive do nosso lado que não conhece Jesus? O que nós estamos fazendo por isso? Nós precisamos agir, porque esse é o principal problema da humanidade. Como devemos agir segundo a vontade de Jesus? Em segundo lugar, nós precisamos avaliar nossas vidas para responder para nós mesmos se de fato temos nos incomodado com essa realidade. Será que eu e você até conseguimos observar, identificar, está faltando Jesus, mas será que você se incomoda? Sabe, uma coisa dentro de você que cresce assim, não, isso não pode continuar assim. Essa não pode ser a realidade do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, do meu amigo de trabalho. Não pode ser a realidade do meu filho. Essa não pode ser a realidade dessas pessoas. Eles precisam de Jesus. Porque às vezes a gente se indigna com muitas coisas, né? A gente tem um senso de justiça. A pessoa pisa no nosso pé, a gente quer vingança. Fecha no trânsito, capaz de você ir atrás do cara para bater, pega com ele. A gente tem um senso de justiça, nós somos assim. Mas será que nós temos a capacidade de movimentação, de resposta também quando nós vemos que há um problema na vida de alguém? Quando há falta de Jesus na vida de alguém? Será que eu e você temos essa essência que Jesus teve, que Ele tem, que é de, olha, tem alguém do meu lado que não conhece Jesus, isso me indigna, isso mexe comigo, isso me incomoda a ponto de agir, porque eu estou vendo a dureza do coração dessa pessoa, eu estou vendo a realidade do coração dessa gente, e eles estão caminhando a passos largos para a morte. Jesus ficou muito triste, irado com aquela situação. Ele ficou assim, olha, não é possível que vocês vivem essa realidade, não é possível que vocês não tenham amor. E Jesus começou a agir. Aquela realidade mexeu com ele, assim como precisa mexer com nossas vidas também. Perceber que pessoas apresentam necessidades, precisa mexer com a gente. Mas você não pode parar em apenas saciar momentaneamente a necessidade de alguém. Certa vez um grande pastor, amigo nosso, que já até faleceu, ele falou assim, olha, Vini, sabe por que eu escolhi ser pastor? Sabe por que eu escolhi cuidar de gente? Sabe por que eu escolhi pregar o evangelho? Porque a gente pode dar uma cesta básica e alimentar uma família. Nós podemos conseguir um emprego para alguém e resolver a vida financeira dessa pessoa para o resto da vida, se ela continuar trabalhando bem. Nós podemos pagar uma faculdade, nós podemos aconselhar um casamento ser restaurado. Mas quando a gente apresenta Jesus, nós mudamos a vida de uma pessoa para a eternidade. Quando você ajuda aqui no campo terreno, amém, vai durar a vida toda. Mas Jesus é a única coisa que a gente faz para alguém que muda a vida da pessoa para a eternidade. Nós precisamos elevar o nosso incômodo com a realidade das pessoas. As pessoas não têm Jesus. Não podemos deixar o nosso coração também se endurecer a ponto da gente ficar inerte. Não, quanto menos problema, melhor. Não, a nossa igreja aqui nós temos uma identidade. Você pode até não aceitar, mas na nossa igreja nós acreditamos que todo mundo pode ser pastor. Você pode pastorear alguém, uma pessoa pelo menos. Você pode cuidar de alguém, de uma pessoa. Talvez você se anime, comece a cuidar de 10. Abre uma célula. Talvez você se anime, vou cuidar de umas 50. Talvez você se anime muito mais. Olha, vou aceitar o chamado, eu quero ser o pastor de uma igreja. Mas você pode cuidar pelo menos de uma. Pastor. Cuidando, alimentando, protegendo, exortando, puxando a orelha, sabe? Pastoreando, é isso.
alimentando e orientando a sua ovelha no caminho que Jesus quer para ela. Irmãos, nós precisamos agir, mas a gente só vai agir se nós desenvolvermos o coração de Jesus em nós. Só assim a gente vai conseguir ter esse incômodo que gera uma ação. Ver pais separados, se separando, ver filhos fazendo coisas erradas, ver pessoas indo por caminhos tortuosos. Nós precisamos agir em relação a isso, irmãos. Você, por exemplo, vivenciou aí o carnaval, né? Ou seja, é melhor, vou corrigir essa frase. Você não vivenciou o carnaval, tomara que não. Você viu que houve o carnaval, de repente viajou, ficou em casa, né? Não foi para bloco de carnaval não, em nome de Jesus. Né? Eu quero crer, né? Tem uns crentes aí que... Tem uns crentes aí não dessa igreja aqui não, de outras igrejas. Né? Leva filho para bloco de carnaval, vai para carnaval, aí é complicado. Mas você viu aí a galera no carnaval. Você sabe qual é uma das máximas do carnaval? O carnaval é um período, isso é da cultura, da essência do carnaval, em que nesse período de carnaval, 4, 5 dias, pode-se tudo. Pode fazer de tudo. Está liberado. Aí você vê um homem íntegro, pai de família, um filho, trabalhador, todo dia trabalhando, cumprindo com as suas obrigações, pessoa honesta, se vestindo bem, chega no dia de carnaval, ele bota uma roupa de mulher e vai para a rua. Meu irmão, para mim, isso tem que ser estudado pela NASA. Qual é a graça disso? O que ele quer dizer? O que ele quer representar com isso? Ele está falando o seguinte, ó, nesse período o negócio é tão profundo que eu quero deturpar toda a imagem que eu tenho diante da sociedade. Eu quero deturpar toda a imagem que eu tenho diante das pessoas. Agora eu sou mulherzinha. E aí, às vezes, com a filha do lado. Você não tem noção do que é uma criança fica olhando assim, meu pai está vestido de mulher. A destruição que às vezes a gente está causando nos filhos sem perceber. E o pior, talvez você leve a sua filha, se leva no nome de Jesus não vai levar, mas talvez você vê pessoas levando, filhinha, menina, 5 anos, 6 anos, vestida igual uma prostituta. É uma criança. Você não se dá conta do que você está ensinando para essa filha. Isso é o carnaval. Houve um tempo que eu ficava... meu irmão, eu detesto o carnaval. Sabe? Eu detesto o carnaval. Detesto. Não vou falar que eu odeio não, que é uma palavra muito feia, mas eu detesto. Assim, um negócio para mim que nojento é carnaval. Aí, você está vendo essas pessoas, eu ficava indignado. Mas a minha indignação só parava aí. Hoje não. Hoje eu ainda fico indignado. Mas hoje eu falo assim, nós temos que ganhar essas pessoas para Jesus. É a única forma delas pararem de fazer isso. A única forma da gente parar de ver essa promiscuidade que está acontecendo aí é só com Jesus mesmo. Então nós precisamos agir. Você está entendendo? Que às vezes você fala assim, não, naquele bar ali, naquele lugar ali, acontece de tudo. Quer saber? Que eles se matem lá. Você não já pensou isso? Talvez se matar não, porque você é mais crente. Mas você fala assim, que eles se lasquem aí, quero saber da vida deles não. Pois é, Jesus chama a gente para ter um outro comportamento. Jesus chama a gente para falar o seguinte, olha como é que eles estão se perdendo. Nós precisamos agir, nós precisamos pregar a palavra para eles, nós precisamos falar de Jesus para eles, nós precisamos amar esse povo, nós precisamos ir ao encontro deles e começar a desarmar as ações do inimigo na vida deles. Certa vez eu li um livro que o autor falou o seguinte, olha, as pessoas no mundo, elas estão presas com uma falsa sensação de liberdade, que é o carnaval, por exemplo. Posso tudo, estou liberto, aqui ninguém é de ninguém, estou aqui, posso fazer todas as coisas. Isso é falsa sensação de liberdade, você está preso. E aí você pode falar assim, pastor, mas já falei de Jesus, já convidei para vir para a igreja, já orei, mas a pessoa não quer. Esse livro falou para mim o seguinte, essas pessoas estão presas por muitas correntes. Muitas correntes. E todas as vezes que você ora por essa pessoa, que você convida para vir para a igreja, para uma célula, que você fala de Jesus, uma corrente se quebra. Você fala de novo, mais uma corrente se quebra.
Cada vez que você fala, mais uma corrente se quebra. E ela continua presa, mas você vai quebrando corrente, vai quebrando corrente, vai quebrando. Talvez você é testemunha disso. Alguém orou pela sua vida 10 anos, 20 anos, 30 anos orando por você. Graças a Deus as suas correntes todas foram quebradas e você está aqui hoje. Graças a Deus, olha, que bom. Aquelas correntes todas que estavam prendendo você foram quebradas uma a uma. Demorou. Talvez você pegava até de novo para se amarrar. Mas você quebrou, Deus quebrou todas. Então nós não podemos desistir. Nós não podemos falar assim, olha, caramba, essa pessoa não quer não. Não, já convidei, ela disse que não quer. Nós temos exemplos aqui na igreja de pessoas que ficaram 1 ano sendo convidadas para vir na célula. Vem na célula, vem na célula, vem na célula. Não quero, não quero, não quero. Depois de 1 ano, ela aparece lá. Aí sabe o que ela fala? Poxa, gostei. Miserável, dá para tu vir no dia que eu te convidei? Poxa, que bom, né? Um ambiente legal. Eu vou vir semana que vem. É assim. Nós precisamos nos incomodar ao ponto de continuar a agir até a gente ter vitória. Até todas as correntes serem quebradas. Eu oro para que a Atitude Zona Sul seja uma igreja incomodada pela realidade das pessoas aqui na Zona Sul. Eu oro para que você, quando sair da igreja agora, você vai passar por alguns bares aí. E às vezes, eu acho que até domingo o movimento é até mais fraco. Mas se você passar por aqui sexta-feira à noite, sábado, isso aqui está uma Babilônia. Está um negócio de maluco aqui. Eu converso com as pessoas e falo assim, rapaz, já não é mais um negócio assim, né, de bebedeira, poxa, uma traição, um adultério, né, um negócio assim que vai para um motel. Não, meu irmão. As pessoas estão desconfiguradas. Eu fico assim, é o que aquilo ali? É homem, mulher? É um bicho? É um negócio esquisito, gente. Está esquisito. As pessoas estão se desconfigurando. Aí é gosto. Bem, eu respeito. Mas que para mim é estranho. Eu também tenho a minha opinião. Mas eu respeito. Mas que é estranho para mim é. Só que, sabe o que mais me incomoda? É que a gente às vezes vai conversar com as pessoas e descobre que elas estão em um vazio muito grande. Não são felizes. Estão batendo em portas, procurando a solução para a vida delas. Mas sabe quem tem a solução para a vida delas? É só Jesus. E nós temos a resposta para isso. Por isso nós precisamos nos incomodar e agir. Nós precisamos falar o seguinte, olha, eu quero um coração de Jesus, que se incomoda, que age para resolver esse problema na vida das pessoas. E em terceiro e último lugar, como devemos agir segundo a vontade de Jesus? Nós precisamos valorizar cada vida. Cada vida é importante. Sabe por quê? Porque sempre haverá alguém que estenderá a mão para ser curado. Sempre. Versículo 5, nós lemos o seguinte: irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Jesus chega num ambiente caótico, onde pessoas estavam com corações maldosos, querendo pegá-lo, querendo crucificá-lo, querendo matá-lo. Mas teve uma pessoa que estendeu a mão e foi curado. Teve uma pessoa que disse, sim, eu quero. Ei, eu preciso, eu quero andar contigo. Teve uma pessoa que disse sim, olha, eu acredito no teu poder. Jesus não conhecia aquele homem. Jesus não sabia da história daquele homem. Jesus não sabia muita coisa daquele homem para dizer, vou lançar a palavra, ele vai querer. Ah, pastor, mas ele tinha a mão atrofiada. Mas aquele homem também não conhecia muito de Jesus. Mas ele estendeu a mão e ele foi curado. Irmãos, Jesus só agiu dessa forma porque ele valorizava cada vida. Jesus sabia que ao curar aquele homem, uma perseguição maior ia ser levantada contra ele. Jesus sabia.
Jesus sabia que ia dar motivo para as pessoas começarem a persegui-lo. Jesus sabia, mas ele falou o seguinte: eu não posso sair daqui sem abençoar esse homem. Eu não posso sair daqui sem mudar a vida desse homem. Eu não posso sair daqui, nem que me custe umas dores, perseguições, sem abençoar a vida desse homem. E eu e você, irmãos, talvez em muitos ambientes estamos fazendo ao contrário. Às vezes você tem a oportunidade de se posicionar, falar de Jesus, entregar uma palavra para alguém. Às vezes você tem uma oportunidade de falar o seguinte: eu quero orar aqui. Antes da gente começar a reunião, você está com medo de ser ridicularizado. Você está com medo de receber um não. Você está com medo de alguém zoar de você, sabe? De te jogar para o escanteio, não te convidar mais para aquelas saidinhas, de falar o seguinte: aquele cara é crente, chama ele mais para o nosso meio, não. Você às vezes está com medo disso, de passar vergonha, de ser visto como uma pessoa, sabe, ignorante. Mas Jesus não teve esse medo, não. Jesus falou o seguinte: tem um homem aqui precisando de bênção, eu vou curar. Talvez você vai se reunir com alguns amigos, da cachaça mesmo, seus amigos. E se você não estiver lá, quem vai ser luz para eles? Eu não estou dizendo que você vai andar na roda dos escarnecedores. Não, vou lá para o meio dele. Não. Mas às vezes você vai conviver. Você vai se reunir, vai para algum lugar. Os amigos falam palavrão, que fumam. Talvez amigo aí que está traindo a mulher. Seus amigos de infância. Pessoas que você conhece. Que tal chega lá e falar assim: aqui, eu queria orar pela vida de vocês. Posso orar por vocês? Antes de começar aquela reunião do trabalho, eu estou com uma vontade aqui de fazer uma coisa que eu nunca fiz. Deixa eu orar antes da gente fazer a reunião. Você corre um risco, né? Teu chefe, teu amigo de trabalho fala assim: vem com esse negócio de igreja não, para com isso. Para de ser idiota, rapaz. Vai lá para a igreja ficar dando dinheiro para o pastor, não é verdade? Não falam isso? Aqui, fica igual um ignorante lá. Deixa esse negócio. É um risco. Mas o que a palavra de Deus faz? Fala. Tiago fala o seguinte: quando você for perseguido por fazer a vontade de Deus, dá glória, irmão. Dá glória. Você pregou, você falou, você se manifestou, se posicionou, alguém te perseguiu, glória a Deus. Pastor, mas eu posso perder o emprego. Claro, você não vai ser uma pessoa incoerente. Pastor, eu posso ser ridicularizado. Dá glória a Deus. Você não vai passar de limites éticos, né? Claro. Mas você tem a oportunidade sim de professar sua fé. Você tem a oportunidade de deixar ali uma palavra, uma impressão digital de Jesus. Você tem. E às vezes a gente está andando para trás por causa de prejuízos que nós podemos absorver. E aí eu te pergunto: quanto vale uma vida para você? Quanto vale uma vida para você? Ano passado, nós tivemos aqui o movimento evangelístico da Associação Billy Graham, Esperança Rio, prédio Copacabana, um grande evento. E no dia anterior do evento, o reverendo, é reverendo ele? O pastor? É reverendo também, né? É pastor? Reverendo ou é do pai, né? Pastor Franklin Graham reuniu alguns líderes religiosos, líderes da igreja, pastores, e ministrou para eles. E o pastor Franklin Graham falou uma coisa que impactou muito a minha vida. Ele falou o seguinte: olha, a mensagem do evangelho é simples. Deus ama você, mas você é pecador. Por isso Jesus veio ao mundo para morrer por você. Ele ressuscitou, pagou o teu pecado. E se você crê nessa mensagem, você tem a salvação. É isso, a mensagem do evangelho. E ele falou o seguinte: olha, você às vezes vai pregar para duas pessoas, as duas pessoas, a mesma mensagem, vai falar a mesma coisa. Uma pessoa vai olhar para você e vai falar assim: legal, beleza, valeu, tchau. E você vai olhar a pessoa ir embora, ignorando a sua mensagem. Mas quando você olhar para outra pessoa, aquela pessoa vai estar chorando, porque a mensagem entrou no coração dela. As mesmas pessoas, mas uma foi tocada pelo poder e pela mensagem do evangelho, a outra não. Uma disse sim: eu quero, isso aí mesmo, eu entendi, poxa, falou comigo, eu quero aceitar, eu quero essa mensagem. E a pessoa vai entregar a sua vida a Jesus. Irmãos,
sempre haverá alguém que vai entregar a vida a Jesus, sempre. Sempre haverá alguém que vai falar assim: ei, eu quero. Por isso nós precisamos pregar, nós precisamos amar, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos revelar a glória do Senhor, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos valorizar cada vida. Porque talvez você já está sentenciando uma vida pelo seu estereótipo. Ah, pastor, mas essa pessoa é muito esquisita. Essa pessoa, pastor, tem uns costumes estranhos. Ei, já pensou que esses costumes, essa vida esquisita, na verdade é uma fuga para uma crise existencial dela? Você já pensou que talvez ela seja assim por traumas da vida dela? Já pensou que talvez ela seja assim porque foi a única história que contaram para ela? Conta outra. Conta a história do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Nós precisamos valorizar todas as vidas. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Às vezes a gente está desistindo por muito pouco. Nós estamos desistindo por alguns nãos que recebemos. Eu lembro de uma história que Paulo está pregando numa cidade, causa um alvoroço, as pessoas não gostam, arrebentam ele, batem nele, até deixar ele jogado no meio, lá na periferia da cidade, dado como morto, para você ver como ele apanhou. Os amigos de Paulo chegam lá: ô rapaz, caramba, vamos botar remédio aqui, leva lá para casa. Paulo no dia seguinte levanta, sabe o que Paulo faz? Volta a pregar. Volta a pregar. Eu imagino Paulo falando assim: eles não quiseram, mas tem alguém que vai querer. Eles não quiseram ainda, mas um dia vão querer. A própria palavra de Deus diz: uns plantam, outros regam, outros colhem. Talvez você está plantando na vida de alguém que alguém vai colher daqui a 50 anos. Você não pode desistir. Você não pode pensar: tá chato demais, né? Eu falo, ele não quer. Eu falo, ele não quer. Continua falando. Seja inteligente. Mostre outras coisas. Fala de outras formas. Mas continue orando, insistindo, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Nós vamos ter batismos dia 18 agora. Se você não é batizado, você pode se batizar. Tem um curso, tem um preparatório. Mas na nossa igreja nós temos uma doutrina aqui no batismo muito interessante. Eu batizo, sou pastor da igreja, eu batizo. Mas junto com o batizando, entra uma pessoa comigo que foi importante para essa pessoa, ou é importante para essa pessoa, na sua conversão. Talvez a pessoa que falou de Jesus, que fez o convite, que abraçou na célula, que fez ali o estudo do livrinho dos primeiros passos. Aí essa pessoa entra comigo no batistério e nós dois batizamos a pessoa. Irmãos, se a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro, imagina só você batizando uma vida e dizendo assim: ganhei na loteria. Nossa mãe, olha só, aqui, estou batizando uma pessoa, uma vida. Olha quanta importância tem nesse ato. Olha quão importante é você falar de Jesus e ajudar uma pessoa a aceitar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, e começar a caminhar com Jesus. Uma vida é muito importante. É muito importante.